Olá, estamos começando agora a nossa aula Princípios da Liderança Cristã. Nesta aula nós vamos tratar o conceito de liderança e também alguns princípios bíblicos para o exercício adequado dessa habilidade tão importante para a vida. Antes, porém, de falarmos sobre o que é liderança e avaliarmos os princípios para o seu exercício, nós precisamos entender o que não é liderança. Precisamos desfazer aqueles mitos do que seja liderança. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é que liderança não é cargo. É isso mesmo. Muitas pessoas vinculam liderança, o exercício da liderança, a um tipo de cargo, uma determinada posição, seja na igreja ou seja no seu trabalho. É claro que uma determinada pessoa que ocupa um cargo precisa exercer liderança. Mas não necessariamente o cargo faz a liderança. É possível ser líder independentemente do cargo. E é possível ocupar o cargo, mas não ter liderança. O ideal é que os dois estejam juntos. Mas nessa primeira visão, devemos ter essa concepção de que liderança não é cargo e não se resume a cargo. E muitas pessoas acabam restringindo a possibilidade de exercerem liderança, prorrogando esse exercício a somente o momento que obtiverem um determinado cargo. E isso é um erro. A pessoa pensa assim, quando eu for isso ou quando eu for aquilo, eu serei um líder. Não. Independentemente da posição que você se encontre na sua estrutura, na sua comunidade, na sua igreja, na sua organização, você pode liderar independentemente do cargo. Aliás, quando você lidera independentemente do cargo, você vai construir uma carreira e um caminhar para ocupar cargos e posições mais adequadas. Segunda coisa que liderança não é a mesma coisa que gerência. É isso mesmo. Gerência, aqui nós estamos falando de gestão de coisas e de processos. E aqui está um ponto interessante. Nós gerenciamos coisas e processos e lideramos pessoas. Mais uma vez é importante aqui destacar que quem ocupa um cargo de gerência precisa liderar. Mas a liderança aqui diz respeito a muito mais do que você estabelecer rotinas, procedimentos e ações necessárias para realizar uma determinada atividade. É muito comum nós encontrarmos pessoas que são bons gerentes, mas não são bons líderes. Conseguem realizar planejamentos, projetos e organizar algumas coisas, mas não conseguem liderar pessoas. Por quê? Porque o foco delas acabou recaindo somente nesses outros elementos distantes das pessoas. Então, um bom líder é aquele que realmente sabe liderar, mas deve exercer uma boa gerência. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Um outro ponto que nós devemos também ter em mente é que a liderança não é inata. Talvez esse seja um dos maiores mitos que predominam na sociedade. O que isso significa? Muitos imaginam que a liderança ou as habilidades de liderança já nascem com a pessoa nasceu com uma determinada predisposição para liderar, para se comunicar, para relacionar-se com as demais pessoas e não é exatamente isso. É claro, muitas pessoas já nascem com algumas habilidades naturais, que nós chamamos de habilidades naturais, algumas vocações naturais, com algumas predisposições, sim, genéticas, que o aspecto físico dela vai auxiliar ou vai possibilitar que ela exerça com maior facilidade a liderança. Por exemplo, uma habilidade de comunicação. Uma pessoa que se comunica bem tem uma predisposição a ser um bom líder. Uma pessoa que tem uma concepção, um instinto, tem um temperamento não tão retraído, tem melhores condições de exercer a liderança. Mas esses elementos,
por si sós não definem se aquela pessoa é líder ou não. Ou seja, a pessoa não nasce com essa habilidade inata da liderança. A liderança, ela deve ser construída, ela deve ser desenvolvida, ela precisa ser aprimorada. É até possível que uma pessoa que não nasça com determinadas habilidades que auxiliem no exercício da liderança e desenvolvendo, se educando, procurando aprimorar essas habilidades, ela seja melhor líder do que aquela pessoa que nasceu com determinadas predisposições para o exercício dessas atividades na vida comum, no relacionamento com as demais pessoas. O ponto é que a liderança não é inata, ela pode ser desenvolvida. Então, como nós podemos definir o que seja liderança? Liderança tem a ver diretamente com pessoas. A melhor definição que nós temos para liderança é que liderança é a habilidade de influenciar pessoas a fim de atingir determinado objetivo. É isso. Liderança é influência, influência de pessoas. Em qualquer ambiente que eu esteja, se eu influencio as pessoas para um determinado fim, e é claro, queremos que esse fim seja um fim bom e um fim nobre, então nós estamos falando de liderança. Logo, nós percebemos que liderança envolve mais de uma pessoa e envolve o quê? Comunicação. Liderança diz respeito à influência de pessoas. E à luz disso, quais princípios podemos adotar, agora olhando para uma perspectiva cristã, para termos uma liderança de acordo com as Escrituras? Se nós estamos falando que liderança é influenciar pessoas para um fim determinado, falar em liderança em perspectiva cristã ou liderança cristã, nós estamos falando em influenciar pessoas para cumprir determinados fins de acordo com os propósitos do Evangelho, de acordo com o propósito de Deus, sempre fins nobres, bons, que auxiliem no desenvolvimento de uma determinada comunidade, de uma determinada empresa, segundo valores éticos. Então, quais princípios podemos extrair das Sagradas Escrituras para desenvolvermos uma boa liderança? Primeiro, princípio é o princípio da autoliderança. E uma definição desse princípio é: primeiro lidere a si, depois lidere os outros. É isso mesmo. É muito comum uma pessoa querer liderar o outro se antes ter liderado a si mesmo. E quando nós falamos aqui de liderança pessoal ou autoliderança, nós estamos falando de domínio próprio. Dominar as suas emoções, os seus ímpetos e a sua própria vontade. Às vezes, a pessoa tem uma grande capacidade de comunicação, mas é explosiva. Não consegue gerenciar suas emoções, os seus propósitos, os seus intentos, os seus sonhos. Então, a boa liderança, ela começa na autoliderança. E esse aspecto nós podemos extrair de uma passagem das Escrituras que está em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, em outras versões, nessas coisas, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos os que te derem ouvidos. Primeiro princípio aqui que nós extraímos, Paulo falando ao jovem Timóteo, é: tem cuidado de ti mesmo. Então sim, a liderança, ela envolve esse cuidado pessoal, cuidar do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, gerenciar as emoções. Cada vez mais se fala hoje na chamada soft skills, ou seja, são habilidades comportamentais. E uma dessas grandes habilidades é exatamente a inteligência emocional, a capacidade de a pessoa se encontrar o seu propósito, o sentido da vida. E nós sabemos que, dentro da perspectiva cristã e das Escrituras, nós sabemos qual é o nosso propósito, o fruto do Espírito que deve canalizar a nossa vida, a paz principalmente, a alegria, o amor. Então, primeira coisa que nós devemos entender em relação à liderança é: primeiro lidere a si mesmo e depois lidere os outros. Todas as vezes que nós invertemos esse fator, querendo liderar o outro sem liderar a nós mesmos, nós temos um prejuízo. Nesse caso, nós temos chefe,
nós não temos líder. É a pessoa que manda para que o outro obedeça, mas ela não consegue liderar a si mesma. Aliás, um plano que ela mesma própria fez, ela não consegue seguir. O que isso é o resultado? É o resultado da inexistência dessa autoliderança. E como eu disse, isso envolve inteligência emocional, também momentos de descanso. Ou seja, cuidado pessoal, rotinas adequadas, bons hábitos, cuidar da saúde, cuidar do coração, cuidar da mente. Todos esses elementos são importantes para estruturar uma liderança de acordo com os valores das Escrituras. Em segundo lugar, nós temos o princípio da servitude, ou seja, para servir. A máxima desse princípio é: se não está disposto a servir, é melhor desistir da liderança. É claro, como destaquei, que a liderança é influenciar pessoas para um fim nobre. Mas devemos lembrar que a liderança em termos cristãos nunca é uma posição de comando, é sempre uma busca de servir ao outro. Este é o exemplo de Cristo Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Aqui está Mateus 23, versos 10 a 12, em que Jesus diz assim: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o paradoxo da vida cristã, da fé cristã, quando na verdade o maior é o menor. E da mesma maneira, a liderança é servir. Independentemente da posição que você esteja, você foi chamado para servir. Na igreja, para servir. No trabalho, para servir. Na família, para servir. A liderança não é para exercer domínio e poder, mas é para servir. Porque através do serviço nós estamos exercitando os dons que Deus nos deu para amar, para cuidar, para trazer palavras de vida para aquela pessoa. E pensando numa perspectiva corporativa, institucional, também, se você é gestor, se você é coordenador, se você é superintendente, se você é o presidente de uma determinada empresa, a mentalidade de servir deve também permear. Por quê? Porque na perspectiva cristã, a pirâmide é invertida. Ou seja, nós sempre olhamos a ideia de uma liderança em que o topo está em cima e aqui embaixo está a base. Então nós temos a liderança que é em forma de pirâmide. Mas na fé cristã é o contrário. A liderança está embaixo enquanto as pessoas estão em cima, porque tudo aquilo que nós fazemos é para o benefício do próximo. Esse é um mandamento de Jesus para amarmos o próximo como a nós mesmos. Esse princípio bíblico de servir não significa a perda da autoridade. É importante dizer isso. A pessoa não vai exercitar a liderança ou vai exercitar a liderança servindo, perdendo a autoridade, não. Aqui, quando nós falamos na prática, você mantém a autoridade, porque a autoridade é necessária em qualquer ambiente que nós estejamos. Hoje se fala muito em estrutura sem autoridade. Nós entendemos que essa perspectiva é uma perspectiva inadequada, porque o exercício e a existência da autoridade norteia todas as sociedades, todas as estruturas. Família, Estado, empresa, instituições sociais, precisa desse nível de hierarquia. Mas quando nós falamos aqui de servir, a autoridade é provada pelo serviço. Quando nós falamos em aplicar esse princípio aqui, nós estamos falando de valorizar outras ideias e opiniões. É isso. Ou seja, no ambiente, você não tem a última palavra. E o líder não tem a palavra sempre correta. Servir significa também se submeter ao liderado, ouvir, ser humilde nesse processo de liderança. Envolve também promover e formar outros líderes. É incrível quando as pessoas acabam desenvolvendo uma liderança para se autopromoverem e se autoperpetuarem. O bom líder é aquele que
consegue promover e formar outros líderes. E tudo isso está embutido nesse princípio que é o princípio do serviço. E isso exige de nós humildade, ou seja, reconhecer que nós precisamos dos outros, precisamos da ajuda alheia e crescemos também com a ajuda de outras pessoas. Terceiro princípio da liderança cristã, princípio da integridade. A boa liderança é direcionada pela autenticidade e não pelos resultados. Nós vivemos um mundo corrido, uma sociedade que avalia as pessoas pelos resultados, pelos números, pela performance, pela quantidade e pelo ativismo. É claro que o resultado é importante, nós não estamos falando que não é relevante. Até porque nós precisamos produzir frutos. A Bíblia fala sobre produzir frutos. E frutos diz respeito a resultados, mas bons resultados. Não necessariamente a quantidade, mas a qualidade. Mas algo que permeia a vida cristã e o exercício da boa liderança é a integridade. Uma conduta autêntica, valorosa, virtuosa, ética, de acordo com os valores do reino. Veja o que está em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui, essa palavra, essa passagem bíblica, nos aponta diretamente para a liderança. Imagine esses princípios aplicados à liderança. Toda boa liderança, ela tem essa mentalidade, uma mentalidade que é conduzida por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é excelente e digno de louvor. Isso fundamenta a boa e perfeita liderança de acordo com os valores do reino de Deus. É claro, é possível dizer-se que é líder, mas fazendo coisas ruins, fazendo coisas más, provocando destruição e violência, mas em termos cristãos, nós estamos falando de integridade. E mais do que qualquer outra pessoa, um cristão, na posição em que ele se encontra, ele deve ser íntegro. E na sociedade, um cristão, ele é valorizado principalmente por conta dessa conduta íntegra. É triste quando nós vemos um cristão que, na posição que ele se encontra, no trabalho, na universidade, na escola, ou até mesmo dentro da família, não dá um bom testemunho de integridade. E o que é integridade? Integridade diz respeito ao caráter daquilo que é inteiro. A boa liderança leva isso em consideração. E o inteiro, o que é inteiro, pastor Valmir? Inteiro é aquilo que consegue deixar em unidade os três elementos que formam o homem. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos. Pensar, falar e fazer. Integridade envolve esses três elementos. Aquilo que nós falamos diz respeito àquilo que nós pensamos. E aquilo que nós fazemos tem consonância com aquilo que nós acabamos de falar. Porque não colocar isso em prática equivale a cair na hipocrisia. Ou seja, eu acredito em algo e faço diferente. Eu digo algo e faço algo completamente diferente daquilo. Mas a boa liderança, a liderança cristã, de acordo com os valores das Escrituras, leva em consideração esses três elementos. Pensar, falar e fazer. Isso diz respeito à qualidade moral, agir por valores, não por resultados. E na prática, quando nós exercemos no dia a dia, no ambiente familiar, na nossa empresa, no nosso órgão público, essa questão de integridade diz respeito ao que também? À justiça. Às vezes a pessoa faz uma distinção muito grande do que seja a ética, uma visão puramente legalista. E às vezes a pessoa acaba sendo injusta, não valorizando aquele que deveria ser valorizado e não punindo aquele que precisava ser punido. Você sabe que esse tipo de distorção acaba fragilizando as relações sociais, as equipes são afetadas diretamente por esse tipo de injustiça. Então, em um ambiente em que a liderança é exercida, falar em integridade diz respeito à justiça.
transparência, ou seja, aquilo que eu faço é conhecido por todos. Isso é transparência. Transparência tem a ver com integridade. Confiança e bondade. Confiança porque você não consegue exercer liderança sem outra pessoa. Você já percebeu que em determinadas equipes, determinados grupos, o líder que não confia, ele não tem a equipe consigo? Por quê? Ele não delega, ele não deixa outra pessoa fazer. Por quê? Porque ele não confia. Ou ele não confia por medo de ser traído, ou ele não confia porque ele acredita que somente ele tenha condições de desenvolver aquela atividade. Seja por uma ou por outro aspecto, é prejudicial. Então, saber confiar é necessário, porque isso é um exercício de integridade. Veja, quando nós falamos aqui de confiança, não é uma confiança tola. Eu deixo que a pessoa faça e eu não acompanho. Não é isso. Confiança em termos de liderança é dar responsabilidade, confiar e acompanhar. Quanto mais a pessoa é merecedora de confiança, você dá mais confiança. E se você percebe que ela não é merecedora de confiança, na medida que você acompanha, você vai, portanto, podando e colocando limitações ou até tirando toda a confiança. Mas dar confiança às pessoas em comunidade, no grupo que nós participamos, faz parte do exercício da boa liderança, assim como a bondade. Líderes ruins, que estão preocupados somente consigo mesmos, não exercem boa liderança. Que são chamados líderes carrascos, realmente, nós sabemos que isso existe. Mas um princípio fundamental da boa liderança envolve a bondade. É sempre querer o melhor para o próximo. Eu sei que isso contraria muito as concepções contemporâneas, mas isso é bíblico. Ainda que às vezes exija um sacrifício, ainda que às vezes nós paguemos um preço por isso, é claro. Mas como eu disse, isso envolve prudência, sabedoria e uma avaliação adequada daqueles que estão ao nosso lado. E eu quero finalizar esses princípios aqui com outro princípio basilar da liderança cristã, que é o princípio do crescimento. E a máxima diz o seguinte: quem para de crescer, para de liderar. É isso. Eu disse que a liderança não é inata. A liderança se desenvolve. E o princípio do crescimento aponta diretamente para a realidade ou para a necessidade que cada vez mais nós devemos crescer, estudar, amadurecer, ler, desenvolver mecanismos, ver o que há de melhor para que possamos atingir um estado de excelência. Um bom líder é aquele que não se acostuma com os resultados que já conquistou ou com o ambiente que já tem. Ele sempre quer melhorar. Isso não é perfeccionismo, é realmente entregar o melhor e também buscar o que seja melhor. Isso não é uma busca paranoica, não é isso, mas é buscar crescer, estudar, ler, ver um vídeo, acessar, por exemplo, o YouTube, o que eu posso crescer com isso, através de conversas, entender o que pode aprender com outra pessoa, com outras empresas, isso é crescimento. Um líder para de crescer e ajudar a sua equipe e influenciar as pessoas quando ele para e tem uma paralisação na sua vida. Mas aqui é importante levar isso em consideração. E eu quero ler aqui dois textos bíblicos que apontam diretamente para isso. Efésios 4,13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso daqui diz respeito a crescimento. Outra passagem está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E virtude aqui, no original grego, é arete, que diz respeito ao quê? A um estado de excelência. Ou seja, o líder busca a excelência em tudo aquilo que ele faz. E isso envolve crescimento. Mas ele prossegue. E a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência. E a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Eu acho isso interessante, porque a boa liderança cristã, ela começa sempre na fé, um ato de devoção a Deus, e ela termina ali na caridade, que é o amor.
não há como falarmos de liderança sem amor. E eu, inclusive, indico um livro, O Monge e o Executivo, que mostra uma bela história de liderança que baseia toda a liderança no exemplo de Jesus, que é a liderança servidora que temos falado aqui. E para finalizar, eu tenho aqui um princípio adicional, que é um princípio extra para colocar em prática, que é o princípio do planejamento. A boa liderança exige planejamento e execução. Sim, não adianta querer só influenciar, mas como fazer as coisas. E a Bíblia fala sobre isso. Lucas, capítulo 14, verso 28 e 30, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O bom líder, sim, o bom líder, ele influencia as pessoas, mas também se preocupa com a ordenação das atividades, com projetos, com planejamento. O que farei a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso é importante porque isso dá ordenança à vida. Uma vida desordenada, uma comunidade desordenada é prejudicada. Aí nós temos o caos. E o planejamento é uma virtude, uma prática essencial para o exercício da boa liderança. Amém? Que esta aula, breve aula, tenha sido importante para você, para entender o que não é liderança, o que é liderança e como colocar essa boa liderança em prática a partir dos valores cristãos. Que Deus abençoe a tua vida.